O milagre que mudou a vida de Renato, da acromegalia à libertação no altar da Universal. Renato sempre foi um homem forte, trabalhador, daqueles que não reclamavam da vida. Aos 38 anos, casado com Ana Clara e pai de 2 filhos pequenos, ele levava a família com dignidade, mesmo com o salário apertado de motorista de aplicativo. Mas havia algo que o consumia por dentro, uma doença rara e silenciosa que, aos poucos, estava roubando sua saúde, sua autoestima e até a esperança de ver os filhos crescerem. Tudo começou com dores de cabeça insuportáveis, seguidas de um crescimento anormal das mãos e dos pés. Os dedos, antes ágeis, agora pareciam grossos e desajeitados. O rosto, pouco a pouco, foi se deformando, o queixo e a testa proeminentes, os lábios espessos. Os médicos demoraram a diagnosticar, mas quando o fizeram, a palavra soou como uma sentença: acromegalia, uma doença causada pelo excesso de hormônio do crescimento na idade adulta, geralmente por um tumor na hipófise. Sem tratamento, poderia levar a problemas cardíacos, diabetes e até reduzir sua expectativa de vida. Doutor, tem cura? Renato perguntou, com a voz embargada. Controle, Renato. Com remédios caríssimos e cirurgia, se der tempo. Mas não é garantia. Respondeu o endocrinologista, olhando para os exames com expressão séria. O valor dos medicamentos era estratosférico, R$ 8.000 por mês, algo impossível para um homem que mal conseguia pagar as contas de luz. A cirurgia, então, era um sonho distante. Ana Clara chorava todas as noites, vendo o marido se afundar em depressão. Os filhos, ainda pequenos, perguntavam: Pai, por que o seu nariz está ficando grande? E Renato, com o coração partido, inventava desculpas. Até que um dia, depois de mais uma consulta frustrante, ele passou em frente à Igreja Universal do Reino de Deus em seu bairro, no Rio de Janeiro. Uma faixa chamava atenção: Deus é o médico dos médicos, venha buscar seu milagre. Algo dentro dele pulsou. Não era um homem religioso, mas a desesperança falava mais alto. Vou entrar só hoje. Se não der certo, não volto mais. Disse a si mesmo, estacionando a moto. Dentro da igreja, o ambiente era diferente de tudo que ele já havia visto. Não era um lugar frio ou cheio de formalidades. Havia música alegre, pessoas sorrindo, outras chorando no altar. Um pastor se aproximou com um sorriso sincero. Irmão, tudo bem? Precisa de oração? Renato, constrangido, balbuciou. Tô com os problemas de saúde. O pastor, então, o levou para frente, onde uma corrente de oração estava acontecendo. Mãos se estenderam sobre ele, vozes clamavam em uníssono: Senhor Jesus, libera este irmão. Renato sentiu algo estranho, não era medo, não era dúvida. Era como se uma fogueira santa queimasse dentro dele, derretendo anos de amargura. Você acredita que Jesus pode te curar? Perguntou o pastor, olhando fundo em seus olhos. Renato, com lágrimas escorrendo, balançou a cabeça. Quero acreditar, mas é difícil. A fé não é sentir, é decidir. Hoje você vai tomar uma decisão: ou sai daqui do mesmo jeito, ou entrega essa doença para Jesus. Naquele momento, Renato lembrou das palavras de Ana Clara: se Deus existe, Ele não vai te abandonar. Ele caiu de joelhos. Os dias seguintes foram de luta espiritual. Renato começou a frequentar as vigílias de oração, onde pessoas clamavam por milagres até de madrugada. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde cada dia era uma batalha contra a dúvida. Os pastores ensinavam: a fé sem obras é morta. Se você quer um milagre, tem que mostrar a Deus que está disposto a mudar. Ele começou a dizimar, mesmo com um salário curto. Ana Clara, no início, questionou: Renato, a gente tá devendo luz, como vamos dar o dízimo? Amor, se Deus é fiel, Ele não vai nos deixar na mão. A gente tá plantando uma semente. Respondeu, com uma convicção que nem ele mesmo entendia. Uma noite, durante uma unção com óleo, o pastor orou sobre sua testa. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Saia, tumor, pelo poder do Espírito Santo. Renato sentiu algo físico, como se uma mão invisível apertasse sua cabeça e, de repente, solta-se. Ele gritou, não de dor, mas de alívio. As lágrimas jorraram sem controle.
Uma semana depois, ele voltou ao médico para novos exames. O endocrinologista, espantado, comparou os resultados. Renato, seu nível de hormônio do crescimento caiu 80%. Isso não faz sentido. Você fez cirurgia? Tomou remédio? Não, doutor. Só oração. Respondeu, com a voz trêmula. O médico, cético, pediu mais exames. Um mês depois, a confirmação: o tumor havia regredido quase completamente. Os sintomas da acromegalia pararam de progredir. As dores de cabeça sumiram. Seu rosto, aos poucos, voltou a ter traços normais. No domingo seguinte, Renato subiu ao altar da Universal para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele seguiu o microfone. Eu vim aqui sem fé, só com dor. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não foi medicina, não foi dinheiro, foi a fogueira santa que queimou minha doença. Hoje eu sou um homem livre. A igreja explodiu em glórias. Ana Clara chorava no banco, os filhos pulavam de alegria. O pastor abraçou Renato e disse: Isso aqui não é sorte, irmão. É fidelidade. Você decidiu crer, mesmo quando tudo dizia não. Deus honra quem o busca de verdade. A lição que ficou. Hoje, Renato é um obreiro na Universal. Ele ajuda outros doentes a não desistirem, contando sua história como prova de que Deus ainda faz milagres. Aprendeu que a fé não é passividade, que é ação. Dizimar na falta, orar na dor, persistir quando tudo parece perdido. 2. Deus usa a igreja, não foi em casa, não foi sozinho, mas no altar, com a unção dos pastores e a fé dos irmãos, que o milagre aconteceu. 3. O impossível é só questão de tempo, o que os médicos disseram que não tinha jeito, Deus transformou. Sempre que alguém pergunta como ele sarou, Renato sorri e responde: Não foi eu. Foi Jesus. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta entrar numa igreja universal e decidir crer. Porque lá, entre as paredes onde a fé é ensinado como estilo de vida, milagres não são lendas, são realidades. Renato não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo. Um dia, enquanto ajudava a organizar a campanha de oração na igreja, uma mulher chamada Marisa se aproximou dele com os olhos cheios de lágrimas. Ela carregava nos braços um menino de 7 anos, magro demais para a idade, com um sorriso fraco que não escondia o cansaço. Irmão, meu filho tem leucemia. Os médicos falam que não tem mais o que fazer. Eu já não sei mais onde buscar ajuda, sua voz tremia, e Renato sentiu o coração apertar. Ele conhecia bem aquela dor. Sem hesitar, ele colocou a mão no ombro dela e olhou nos olhos do garoto. Tá com medo, campeão? Perguntou, com voz firme mas carinhosa. O menino balançou a cabeça, mas as lágrimas escorreram. A mamãe chora muito. Eu não quero ir embora. Renato se ajoelhou na frente dele, como fazia quando orava pelos outros na igreja. Escuta aqui, meu irmãozinho. Deus não desistiu de você. Ele já tem a vitória preparada, só precisa que a gente creia. Você topa confiar em Jesus comigo? O menino assentiu, e Renato o abraçou forte. Naquele momento, ele lembrou de quando esteve no mesmo lugar, fraco, sem esperança, até que a mão de Deus o tocou. Não era a hora de desistir. Vem, Marisa. Vamos levar ele pro altar agora mesmo. Disse, guiando-os até a frente da igreja, onde o pastor já estava ministrando a palavra. O pastor, ao ver a cena, interrompeu por um instante e chamou os obreiros. Irmãos, hoje temos aqui uma batalha espiritual. Essa criança precisa de um milagre, e nós vamos buscar. Sua voz ecoou com autoridade. A igreja inteira se uniu em oração. Mãos se levantaram, vozes clamaram, e o menino, mesmo fraco, repetia com Renato: Jesus, eu creio em ti. O pastor ungiu sua testa com óleo, declarando: em nome de Jesus, essa doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura, te dá vida. Por 3 noites seguidas, eles voltaram. Marisa não tinha dinheiro para o tratamento, mas não faltou com o dízimo, mesmo que fosse o último real. O menino, antes sem forças para andar, começou a sorrir mais.
Na quarta noite, durante o culto, algo mudou. De repente, o garoto se levantou do banco sozinho, sem ajuda. Marisa gritou, incrédula. Meu filho, você tá andando? Os exames que vieram depois confirmaram, as células cancerígenas haviam desaparecido. Os médicos não tinham explicação. Mas Renato sabia. E agora, Marisa e seu filho também sabiam. Hoje, o menino, que se chama Lucas, corre pela igreja, brinca com as outras crianças e, toda vez que vê Renato, abraça suas pernas e diz: Obrigado por me ensinar a crer, irmão. Renato sorri, porque entende que não foi ele. Foi Deus usando pessoas comuns, numa igreja comum, para fazer algo extraordinário. E assim, a cada testemunho, a fé de muitos se fortalece. Porque na Universal, não é só Renato ou Lucas que provam que Deus ainda opera. É todo dia. É toda hora. É para quem decide não desistir. Porque milagre não é sorte. É obediência. É fé em ação. E quando o impossível acontece, não tem explicação humana, só uma: Deus esteve aqui. A notícia do milagre de Lucas se espalhou rápido pela igreja. Quem antes só ouvia falar de curas, agora via com os próprios olhos aquele menino que os médicos tinham desistido, pulando, rindo, cheio de vida. E isso mexeu com o coração de muitas pessoas que ainda duvidavam. Entre elas estava a Dona Clara, uma senhora de 68 anos que há anos lutava contra uma doença nos rins. Os médicos diziam que ela precisava de um transplante urgente, mas a fila era longa e seu corpo já não aguentava mais as sessões de diálise. Ela vinha à igreja há meses, mas sua fé ainda era pequena, como uma chama que mal conseguia se manter acesa. Até o dia em que viu Lucas correndo pelo salão, saudável, como se nunca tivesse estado à beira da morte. Naquela noite, durante a corrente de oração, Dona Clara se ajoelhou no chão de cimento, como fazia toda semana, mas dessa vez foi diferente. Ela fechou os olhos e lembrou das palavras que o pastor sempre repetia: Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por um, pode fazer por você. E então, entre lágrimas, ela clamou: Senhor, se o Senhor curou aquele menino, o Senhor pode me curar também. Eu creio. Os dias passaram, e Dona Clara continuou indo à igreja, mesmo quando as dores pareciam insuportáveis. Até que, numa manhã, ela acordou e sentiu algo estranho: não doía mais. Não era alívio momentâneo, não era efeito de remédio. Era como se algo dentro dela tivesse sido renovado. Correu para o hospital, fez os exames, e o resultado deixou os médicos boquiabertos: seus rins estavam funcionando normalmente. Não havia mais necessidade de transplante. Não havia explicação médica. Quando ela voltou à igreja naquela noite, não conseguiu segurar as lágrimas ao dar seu testemunho. Eu quase desisti, irmãos. Quase deixei a dúvida vencer. Mas Deus me mostrou, através daquele menininho, que Ele ainda faz milagres. E hoje eu estou aqui, curada, para dizer: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. E assim, como uma onda, a fé foi se espalhando. Cada testemunho era como uma semente plantada no coração daqueles que ainda estavam lutando. Como o caso do seu João, um homem que há anos não conseguia andar direito por causa de uma lesão na coluna. Ele via as pessoas sendo curadas, mas achava que seu caso era diferente, que já era tarde demais. Até que, numa noite de jejum, ele ouviu a voz do pastor dizendo: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para a sua fé. Seu João se levantou da cadeira de rodas, que já usava havia 3 anos, e, tremendo, deu os primeiros passos. No começo, eram passos curtos, incertos. Mas a cada dia, sua força voltava. Hoje, ele caminha firme, ajuda a carregar caixas na igreja e sempre repete: Deus não desiste da gente. Somos nós que, às vezes, desistimos dele. E é assim na Universal. Não são histórias inventadas, não são coincidências. São vidas transformadas, famílias restauradas, corpos curados. Porque quando a fé encontra a obediência, o impossível se torna possível. E o que parece ser o fim, na verdade, é só o começo de um milagre. Porque Deus não mudou. Ele ainda fala. Ainda cura. Ainda salva. E todo aquele que chega com um coração sincero, sai com uma história para contar.
Uma história que não começa com era uma vez, mas com eu vi, eu senti, eu vivi. E a melhor parte? Essa história não acabou. Ela continua sendo escrita, todos os dias, na vida de quem decide crer. Na mesma igreja, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Marisa chegava arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço de anos lutando contra uma doença que os médicos já tinham desistido de tratar. Ela vinha pela última vez, não por fé, mas por insistência de uma vizinha que não parava de falar da força que tinha encontrado ali. Se não der certo, pelo menos eu tentei, pensou, enquanto sentava no último banco, bem no fundo, como se quisesse se esconder até de Deus. O pastor começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, que só precisou tocar nas vestes de Jesus para ser curada. Marisa ouviu, mas não acreditou. Já tinha ouvido muitas promessas, já tinha tomado remédios que só pioravam as dores. Quando o pastor pediu para quem precisava de um milagre se levantar, ela permaneceu sentada, os olhos baixos. Mas então, uma irmã da igreja, sem nem conhecê-la direito, veio até ela, segurou sua mão e disse com uma convicção que a deixou sem jeito: Deus não vai te deixar assim, não. Hoje é o seu dia. Algo dentro dela estremeceu. Não era esperança, ainda não. Era só um pequeno incômodo, como se alguém tivesse cutucado uma ferida que ela já tinha se acostumado a carregar. Quando o pastor chamou todos para orar, Marisa se levantou, mais por vergonha de recusar do que por fé. Mas ao subir ao altar, quando aquelas mãos foram impostas sobre sua cabeça e ela ouviu o nome de Jesus sendo clamado com autoridade, algo mudou. Não foi como nos filmes, com luzes ou vozes do céu. Foi uma onda de calor que começou nos pés e subiu pelo corpo, como se algo pesado estivesse sendo arrancado de dentro dela. Marisa sentiu as pernas tremendo, não de fraqueza, mas de uma força nova. Quando abriu os olhos, as dores que a acompanhavam há anos simplesmente não estavam mais lá. Ela moveu os braços, dobrou as pernas, respirou fundo. Nada doía. Nada impedia. No início, ela não chorou. Ficou só olhando para as próprias mãos, como se não acreditasse que eram suas. Depois, veio o choro, aquele choro que vem de tão fundo que parece que nunca vai acabar. A irmã que tinha se aproximado dela abraçou-a forte, enquanto Marisa repetia entre soluços: sumiu, sumiu tudo. Na semana seguinte, ela voltou à igreja, mas dessa vez não foi para se esconder no fundo. Veio para dar o seu testemunho, para contar que tinha ido ao médico no dia seguinte e os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. O médico, incrédulo, tinha perguntado o que ela tinha feito. E Marisa, sem vergonha, respondeu: fui à igreja. E Deus me curou. Agora, toda terça-feira, ela está lá, não mais como uma mulher doente, mas como uma serva de Deus que ajuda outros a acreditarem. Porque ela sabe muito bem como é chegar sem esperança e sair com a vida transformada. Se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um, diz ela, com os olhos brilhando. Basta dar o primeiro passo. Mesmo que seja arrastando os pés, como eu fiz. E assim, a cada culto, a cada oração, mais uma página dessa história é escrita. Não com tinta, mas com lágrimas de gratidão, sorrisos de quem encontrou a alegria e passos firmes de quem já foi carregado, mas agora caminha por fé. Porque na Universal, milagre não é coisa do passado. É o presente de um Deus que ainda hoje estende a mão para quem precisa. E o melhor, essa mão nunca volta vazia. Naquela mesma semana, enquanto a irmã Maria arrumava as cadeiras após o culto, uma jovem chamada Ana entrou na igreja com o rosto marcado pela dor. Seus olhos inchados revelavam noites sem dormir, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado, com um exame médico que confirmava o pior, uma doença rara, sem cura segundo os médicos. Já tentei de tudo, ela sussurrou para a irmã Maria, como se as palavras pesassem demais. Até aqui, eu não sabia mais para onde ir. Maria não ofereceu palavras vazias. Apenas pegou a mão de Ana e a levou até o altar, onde o pastor já estava de braços abertos. Filha, hoje o seu milagre começa, ele disse com uma convicção que fez o coração de Ana tremer. Não de medo, mas de uma esperança que ela achava ter perdido. Durante a oração, Ana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente de paz invadisse cada célula doente. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam, mas desta vez eram diferentes, eram lágrimas de quem havia sido tocada.
3 dias depois, Ana voltou à igreja, não mais arrastando os pés, mas correndo. O exame de revisão, feito no mesmo laboratório, não mostrava nenhum vestígio da doença. Os médicos, incrédulos, pediram para refazer os testes. O resultado se repetiu: cura total. Eles disseram que era impossível. Ana contava, abraçada à irmã Maria, enquanto outras pessoas na igreja choravam junto. Mas Deus mostrou que para ele, nada é impossível. Agora, Ana e Maria se tornaram parceiras na fé. Toda semana, elas estão lado a lado nos cultos, orando por quem chega com o coração partido. Antes, eu pensava que milagre era só para os outros, diz Ana, segurando o exame que agora é seu testemunho. Hoje sei que é para quem acredita. E aqui, a gente aprende a acreditar de verdade. Porque na Universal, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida transformada se torna uma semente de esperança para outra pessoa que ainda não conhece o poder de Deus. E assim, o que começou com um passo arrastado da irmã Maria, hoje é uma corrente de milagres que não para de crescer. Porque quando Deus age, Ele não faz pelas metade. Ele restaura, renova e dá um novo começo, para quem tem coragem de estender a mão e receber. O milagre completo. O médico olhou incrédulo para os novos exames de Ana, remissão total. Não há mais vestígios da doença. As palavras ecoaram como um hino na pequena sala, e Maria, ao seu lado, chorou sem vergonha. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão por ter obedecido à voz que lhe disse: vá. Não desista dela. Aquela caminhada até a igreja, que parecia tão longa meses atrás, agora era só o início de uma jornada muito maior. Anos depois, Ana não só estava curada como se tornará uma das vozes que acolhiam os desesperados na porta do templo. Eu era uma estatística, ela costumava dizer, segurando as mãos de quem chegava com o mesmo medo que um dia a paralisou. Mas Deus não trabalha com números. Ele trabalha com nomes. E o nome dela, antes sinônimo de desespero, agora era sinônimo de é possível. A reflexão que fica. Às vezes, o milagre não vem como um raio, mas como uma semente plantada por mãos cansadas. Maria poderia ter desistido no primeiro não de Ana, ou quando as orações pareciam sem resposta. Mas a fé verdadeira não é a que vê o fim do túnel, é a que segue caminhando mesmo quando só há escuridão. Porque, no tempo de Deus, a escuridão se torna o lugar onde a luz se prepara para brilhar. A lição. Deus não precisa de heróis, Ele usa quem está disposto a ser um canal. Maria não tinha forças, mas tinha obediência. Ana não tinha esperança, mas teve alguém que acreditou por ela. Hoje, ambas sabem, o milagre não é só a cura, é a corrente de amor que ela desencadeia. Uma mão que segura outra, um testemunho que acende outro, uma vida que salva outra. Assim, o impossível se torna apenas o próximo capítulo de uma história que Deus ainda está escrevendo. E lá, entre os bancos da igreja, onde antes havia uma mulher doente e uma irmã teimosa, agora há um lembrete vivo: a fé não move montanhas. Ela move pessoas. E pessoas movem o mundo.